Olá, meu nome é Vanessa e hoje a gente vai falar um pouco sobre investigação criminal defensiva. A investigação criminal defensiva ela foi regulamentada recentemente, em 2018, pelo Conselho Federal da OAB, através do regulamento 188. E nada mais é do que uma investigação que é conduzida pelo próprio advogado criminalista, pela defesa do acusado. Hoje em dia, os procedimentos, em sua maioria, são conduzidos por um procedimento investigativo que é presidido ou pela autoridade policial ou por um membro do Ministério Público. Porém, essa investigação traz elementos que favorecem, de certa forma, a acusação. E a ideia da investigação criminal defensiva é que a defesa possa produzir uma prova, reunir elementos que lhe favorecem de alguma maneira. Então, como eu posso conduzir uma investigação criminal defensiva? Existem parâmetros, regras, existem diretrizes que precisam ser observadas? A investigação criminal defensiva, ela não é regulada por uma lei, apenas pelo regulamento da OAB. Então, hoje, as formas ainda são muito indiretas, não existe um critério específico. De toda maneira, é importante que se observe alguns aspectos para que essa prova produzida pela defesa tenha de fato validade, que ela possa de fato ser utilizada dentro de uma investigação criminal ou futuramente dentro do processo penal. É preciso, primeiramente, ter em vista que quando se fala de investigação criminal defensiva, formalmente, você precisa fazer uma documentação dessas práticas. É como se você estivesse fazendo, de fato, um inquérito policial. Você vai fazer um termo de instauração e todas as práticas vão ser ali documentadas. É muito importante também que o advogado tome o cuidado de informar a OAB que ele está iniciando uma investigação criminal defensiva. Muitos colegas esquecem de fazer isso e essa investigação perde toda a formalidade. Por quê? Quando você eventualmente for ouvir uma testemunha, talvez essa testemunha possa se sentir de alguma forma coagida. E depois, se ela procurar o Ministério Público ou a autoridade policial, ela vai poder relatar que você está de alguma forma obstruindo as investigações, que você está coagindo a testemunha, que você está tentando direcioná-la de alguma maneira. A partir do momento que você tem o protocolo diante da OAB de que você está realizando uma investigação criminal defensiva, você se respalda e pode comprovar que não, que na verdade o que você fez foi chamar a testemunha para depor, mas tudo dentro de um processo investigativo que está sendo conduzido pela defesa e não de uma forma informal, tentando coagir a testemunha de alguma maneira. Então é extremamente importante que o primeiro passo dessa investigação criminal defensiva seja o termo de indiciamento e ali, como se fosse uma portaria de um inquérito policial, você vai registrar todo o objeto de investigação, toda a fundamentação e a que se destina aquela investigação específica da defesa, vai fazer o protocolo na OAB e vai juntar dentro dos autos dessa questão do seu inquérito, da sua investigação defensiva, o provimento da OAB informando que ela está ciente, que você comunicou, que iniciou uma investigação criminal defensiva. Esse é o primeiro passo. A partir daí, você vai começar a dar as ordens de diligências, ordens de serviço, dizendo o que vai ser feito, o que eu vou precisar produzir. Essa ordem de serviço vai variar muito de acordo com o tipo penal que você está investigando. Se você estiver investigando eventualmente ali um homicídio e você precisa avaliar o local, você vai fazer uma ordem de serviço, seja para um perito, se você precisa de uma análise mais específica, mais pormenorizada, ou para um terceiro, ou até mesmo informando que você vai até o local fazer registro, seja de imagens, seja de colocação de locais, de onde tem uma casa X, onde tem uma câmera Y. Tudo isso você precisa especificar na ordem de serviço para depois juntar o relatório daquela diligência. Então é importante que você vá documentando os passos daquilo que você vai fazer. Importante lembrar que quando você vai atribuir essa função a um terceiro, antes da realização da diligência, é necessário que você deixe ali registrado quem é que vai ser o responsável por aquela ordem de serviço, por aquela diligência, por contratar um determinado perito, para que você traga lisura ao procedimento que você está ali fazendo. É muito interessante que você recorde que você, enquanto advogado, não possui fé pública, você não é um agente do Estado. Então,
as certidões que a gente geralmente costuma ver dentro de uma investigação formal, dizendo certifico e dou fé que tal coisa aconteceu, que tal pessoa compareceu em delegacia, nada disso se aplica a você, porque você não é um servidor a quem é destinada a fé pública. Então, é preciso que você encontre alternativas para trazer validade para essa prova. Por exemplo, vou ouvir uma testemunha, eu preciso lavrar um termo, faça uma ata notarial disso, vou pegar um print de uma rede social, faça uma ata notarial, leve ao cartório, é um perito, peça para que ele especifique ali as qualidades profissionais dele, CRM, data, tudo certo. E é importante que quando você for produzir uma diligência, como por exemplo uma perícia, você se recorde que, apesar do advogado não estar obrigado a levar para dentro do processo a íntegra dos autos, você não é obrigado, a partir do momento que você produz uma prova dentro da investigação criminal defensiva, você não está obrigado a levar essa prova para dentro da investigação oficial. Principalmente porque você não pode incriminar o seu cliente. Você tem que ter isso sempre em mente. Se eu produzir uma prova que eventualmente foi negativa, eu não posso juntar essa prova dentro dos autos. Então, se a partir de um momento você quer produzir um laudo e você não sabe, não tem uma previsão de qual vai ser o resultado dessa perícia, tente dividir o máximo possível os quesitos. Tente produzir laudos diversos para aquilo que você está buscando. Por quê? A partir do momento que você produzir uma prova, você pode optar por juntar ou não juntar, mas você não pode dividir a prova. Você não pode, por exemplo, juntar parte de um laudo pericial. Ou você junta o laudo pericial por completo, ou você não junta de jeito nenhum. Por isso, quanto mais fracionado você fizer, quanto mais fracionado for o seu laudo, maiores as chances de você conseguir aproveitar aquilo que é benéfico e excluir o que não te apetece. Porque a partir do momento que eu vou ter um laudo sobre determinado assunto e outro sobre outro assunto, se o segundo laudo não me é favorável, eu posso juntar somente o primeiro. Então, dentro de uma perspectiva de investigação criminal defensiva, é muito importante que se recorde que as diligências precisam ser o mais divididas possíveis, visando justamente aquilo que eu posso aproveitar e aquilo que eu posso deixar de fora. Ainda nesse aspecto de pensar o que eu posso aproveitar ou o que eu posso deixar de fora, relembrando que você precisa documentar os autos da investigação criminal defensiva, não é aconselhável que você faça, semelhante ao que a gente tem dentro de um inquérito ou de um PIC, a numeração de folhas. Por quê? A partir do momento que você decide que vai juntar só determinadas folhas, você vai ter folhas fracionadas dentro do processo. E se você junta um expediente de investigação defensiva, em que eu tenho a folha 4 e a folha 8, isso vai gerar uma suspeita por parte do órgão acusatório, por parte do juiz, de aonde estão o intervalo dessas folhas. Por mais que você não seja obrigado a juntar, se formos pensar em uma perspectiva, por exemplo, de atuação dentro do tribunal do júri, é claro que o membro da acusação vai se utilizar disso como argumento contra você, dizendo que a defesa de alguma forma está suprimindo evidências produzidas e que isso é indicativo de que algo negativo contra o seu cliente foi produzido, mas que a defesa suprimiu. Óbvio, é impossível, o juiz jamais vai poder dar um provimento jurisdicional te obrigando a juntar no processo a integralidade dos autos que você produziu. Isso não é possível de ser feito. Porém, é sempre importante lembrar que, por mais que eu não seja obrigada a juntar, isso pode gerar um argumento em meu desfavor, principalmente quando a gente está falando de causas em que são julgadas, por exemplo, pelo júri popular. Como decidir quais provas você deve produzir dentro da sua investigação criminal defensiva? A princípio, é importante que você tenha um conhecimento de em que fase processual você está e qual é o objetivo que você quer atingir. Por quê? Segundo o próprio regulamento, a investigação criminal defensiva pode se dar em qualquer momento processual. Diferentemente do inquérito policial, por exemplo, que ele se finda quando você é oferecido a denúncia, quando o cliente é denunciado, a partir dali acabaram as investigações em sede policial, a investigação criminal defensiva ela pode se estender até o momento em que o advogado ele julgar necessário. Você pode ter investigação criminal defensiva, inclusive em sede de execução penal. E daí é justamente analisando um momento que você vai decidir quais as provas precisam ser produzidas.
Por exemplo, quando a gente pensa em investigação criminal defensiva em sede de execução penal, com o pacote anticrime, a lei de organizações criminosas, o condenado por organizações criminosas passou a ter um novo critério para a progressão de regime. Hoje, o apenado que foi condenado por integrar organização criminosa, facções ou associação criminosa para o tráfico ou para outros delitos, ele precisa comprovar que ele não está mais integrando aquela organização criminosa para poder progredir de regime. Então, a partir do momento que existe prova dentro dos autos de que ele ainda integra aquela organização criminosa, isso é um impeditivo para a progressão de regime dele. Portanto, dentro da execução penal, você pode realizar uma investigação criminal defensiva para comprovar que o seu cliente não mais integra aquela organização criminosa e possibilitar a progressão de regime dele. O momento mais difícil para se realizar hoje uma investigação criminal defensiva é a fase recursal. Porque geralmente os recursos, em especial os de Tribunal Superior, eles existem uma limitação fática, existe um limite de até onde eu posso discutir fatos. Em sua maioria, os recursos, eles não permitem a discussão de fatos, apenas revaloração de fatos incontroversos. E por isso, exercer uma investigação criminal durante a fase recursal é um pouco mais complicado, mas isso não significa que você não pode exercer uma investigação criminal defensiva, até porque você pode começar ou continuar, caso você já tenha iniciado anteriormente, a produção de provas para eventual revisão criminal ou para eventual habeas corpus, que por mais que tenha uma limitação de fatos, também existe uma dilação um pouquinho maior para a discussão. O ritmo de uma investigação criminal defensiva, ele é muito definido pelo caso em que você trabalha e pelo momento processual em que você se encontra. A defesa, ela tem que saber analisar o processo para definir o ritmo de investigação. Se você tem um cliente preso, por exemplo, que não foi denunciado, que foi decretada preventiva, mas ele ainda não foi denunciado, certamente a denúncia virá logo, porque existem prazos e os prazos são muito mais céleres quando se trata de um cliente preso. Portanto, se você está produzindo uma prova que você quer juntar de repente em sede de resposta à acusação e você tem um cliente preso, é importante que você tenha em mente que logo a denúncia virá. E assim que a denúncia virar, ele vai ser citado e você vai ter um prazo de 10 dias. E aí, a partir disso, é importante que você vá ditando o ritmo da sua investigação criminal defensiva para que você nem perca o momento e nem se adiante demais. Porque, de repente, alguma prova é interessante que você junte depois da denúncia e, às vezes, você acaba juntando no procedimento investigatório da própria polícia e adiantando alguma tese ou algum elemento para o Ministério Público que não seria interessante. Então, é importante que você faça a análise do momento processual em que você se encontra para saber qual é o ritmo que você precisa conferir para a sua investigação. Quando falamos em quais tipos de provas podem ser produzidas pela defesa dentro de uma investigação criminal defensiva, elas são inúmeras. Não existe um rol em que se estabelece essa prova pode ser produzida pela defesa ou essa prova não pode ser produzida. Entretanto, é importante que você tenha em mente que algumas prerrogativas que tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial possuem, você, enquanto advogado, não vai ter acesso. Portanto, por exemplo, na própria Lei de Organizações Criminosas, existe a previsão de que a autoridade policial e o Ministério Público, sem necessidade de decisão judicial, pode solicitar os dados cadastrais dos acusados. Não é quebra de sigilo telemático bancário, mas os dados cadastrais eles podem solicitar sem a necessidade de uma decisão judicial para isso. O advogado não pode fazer isso. Mesmo que sejam só os dados cadastrais, ele não pode requerer, seja da operadora de telefone ou de internet, os dados cadastrais do acusado. Isso não é possível fazer. Entretanto, é possível encontrar alternativas para isso. Uma vez que o próprio acusado pode dispor de seus dados, então ele pode solicitar à própria operadora aquela relação de dados cadastrais, porque pertencem a ele. Então é importante, mais uma vez, que você se lembre que dentro desse procedimento, justamente para que você possa fazer requisições em nome do acusado e não em nome do Estado, você precisa ter uma procuração. Não existe hoje uma definição sobre se essa procuração precisa de ter poderes específicos. Entretanto, quando a gente está falando de solicitar dados e de produzir provas nesse sentido,
o ideal seria que você se precavesse e fizesse uma procuração específica para evitar maiores problemas futuros ou até mesmo com as próprias operadoras e burocracias nesse sentido. Até porque a ideia é que a gente produza a prova de forma célere, porque caso essa prova você venha a necessitar dessa prova, você já tem ela pré-produzida. No que diz respeito à possibilidade de provas, são as mais variáveis. Você pode colher termos de declaração, auto de avaliação de objeto, auto de descrição de local, reconhecimento pessoal. Sim, é possível fazer reconhecimento pessoal dentro da investigação criminal defensiva. Porém, é uma prova que exige cuidados, em especial no que diz a colaboração da vítima. Porque você não tem o poder de dizer para a vítima que ela, por exemplo, se não comparecer, vai estar em curso em um crime de desobediência. Então, ela precisa colaborar de forma voluntária. E a forma como você apresenta isso para a vítima precisa ser extremamente explícita, para que, eventualmente, você não venha a sofrer nenhum tipo de sanção nesse sentido. Além disso, o reconhecimento pessoal oficial já é uma prova que traz inúmeros questionamentos. Portanto, se você for fazer isso em uma perspectiva de investigação criminal defensiva, é recomendável que você busque se ater ao máximo às determinações do procedimento, para evitar eventuais nulidades ou eventual inadmissão dessa prova produzida dentro do inquérito defensivo. Ainda falando sobre a reserva de jurisdição, quando você se encontrar com uma prova que necessita de decisão judicial, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, você não tem como fazer isso por iniciativa própria. Entretanto, a partir do regulamento 188, que instaurou, que regulamentou, na verdade, a investigação criminal defensiva, existe a possibilidade de você requerer ao juiz a quebra do sigilo bancário. A defesa pode, assim como o Ministério Público, requerer isso diretamente ao juiz. Porém, é importante lembrar que o regulamento é um regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, ele não vincula o magistrado. Os magistrados têm buscado atender aos pleitos defensivos nesse sentido, porém, podem se encontrar dificuldades nesse sentido e vai ser preciso percorrer uma cadeia recursal para conseguir garantir a produção desta prova. Caso ainda assim você não consiga, o interessante seria que o advogado buscasse outros meios para produzir essa prova. Mas, de maneira geral, o que mais se busca produzir é um confronto àquilo que tem sido produzido dentro do inquérito policial. Muitas vezes você pode ter uma testemunha que relatou que de dentro da casa ela conseguiu assistir aquilo que estava fora, aos fatos que aconteceram fora da casa. Mas, de repente, talvez, se dirigindo ao local, você verifica que a casa tem um muro muito alto, uma cerca, um gramado, e você consegue fazer um auto de descrição de local, descrevendo toda aquela região com fotografias que demonstrem que aquele depoimento dado pela testemunha é impossível de ter se realizado na prática, porque não teria como ela ter certa visualização. Além disso, hoje em dia, as investigações elas estão caminhando por um caminho cada vez mais tecnológico. Dentro dos atuais procedimentos criminais, cada vez menos você encontra a presença de provas testemunhais e de provas de cunho duvidoso. Cada vez mais nós estamos caminhando para provas digitais, como interceptações telefônicas, interceptação telemática, DNA. E geralmente o advogado criminalista toma como verdade aquela prova produzida dentro dessa perspectiva tecnológica. Mas muitas vezes isso se dá por falta de conhecimento de como contestar essa prova. E em verdade, essas provas, assim como as demais, não são absolutas. Portanto, o que se demonstra através desse caso e de vários outros de menor repercussão é que mesmo as provas tecnológicas podem ser objeto de contraprova dentro de uma investigação criminal defensiva. E com isso, eu encaminho para o final dizendo que, assim como já mencionado anteriormente, a investigação criminal defensiva não precisa ter um fim no momento do oferecimento da denúncia. Então, por mais que você entenda que já foram produzidas provas suficientes para o seu cliente, se no decorrer da instrução processual ou da execução penal, como dito anteriormente, ou de qualquer outra fase processual,
é necessário a produção de uma nova prova, é possível que você faça, desde que você abra novamente o expediente, se lembrando de que tudo isso precisa ser de fato documentado, como se fosse um inquérito ou um PIC, sempre dentro de uma perspectiva de relatório, produção de relatório final, produção de relatório de testemunhas. Chama a atenção para o cuidado na produção do relatório final. Evite dizer quantas testemunhas foram ouvidas, citar o nome das testemunhas. Por quê? Assim como o número de páginas pode entregar que você suprimiu alguma parte durante a sua investigação criminal defensiva, se eventualmente o seu relatório final informa que você ouviu 10 testemunhas, mas você juntou apenas o depoimento de 5, essas outras 5 em algum lugar foram suprimidas. Portanto, isso pode entregar eventualmente que você produziu outras provas que não juntou. Caso o Ministério Público perceba que existe uma testemunha que foi mencionada, mas a oitiva dessa testemunha não foi colacionada pela defesa, isso pode levar ao Ministério Público a intimar a testemunha a ser ouvida no processo. E aí, por fim, você acabou fornecendo uma testemunha que, a priori, seria negativa para o seu cliente, para o Ministério Público que antes ele desconhecia. Portanto, na produção do relatório final, é importante que você se atente a essas questões para evitar que alguma supressão de evidências produzidas que não foram juntadas acabem se revelando. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. O tema é muito vasto, existem muitas possibilidades de produção de provas dentro da esfera da investigação criminal defensiva. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!